Vamos apresentar Jornal da Manhã. Jovem Pan. Agora são 7h46. Repita. 7h46. E o Jornal da Manhã está de volta. E hoje a gente vai falar de um trabalho aqui em Araxá que tem feito muita diferença, viu? A gente vai conhecer um pouquinho também do trabalho realizado no Cefet, né? Hoje a gente recebe aqui o professor do Cefet Araxá, o Dr. Paulo Suave, que vai falar desse projeto de extensão da instituição no campus, que tem parceria com a Receita Federal. E vai me corrigir se eu estiver errado aqui. Bom dia, Dr. Paulo. Bem-vindo à Jovem Pan. Bom dia, Eduardo, Sila. Obrigado pela Jovem Pan e pelo momento da gente poder divulgar nossas atividades, né? Que são atividades que a gente faz corriqueiramente, nem sempre a gente alcança uma visibilidade dentro da cidade, né? Mas, eu sou professor lá do Cefet, né? A gente tem, toda a instituição federal, ela tem 3 pilares, né? Ensino, pesquisa e extensão. Então aqui a gente está desenvolvendo a extensão. A extensão na parte universitária envolve algum ente externo, né? A gente tem algumas coisas assim. E esse projeto, né, que foi até uma parceria com a Receita Federal, né, que a Receita Federal apreende as mercadorias, sejam por assim, não pagar imposto, contrabando, descaminho, sei lá o que é toda aquela parte burocrática deles, né? Logicamente, depois que passou o rito da pessoa, de repente, legalizar ela, né? A pessoa que não pagou imposto, algo assim, e depois disso fica estocado. E isso, o galpão da Receita Federal tinha um estoque, daí eles fizeram um convênio com o Cefet para a gente dar um fim sustentável, porque muitas vezes a gente vê, né, não, está tendo leilão da Receita Federal, só que eles só podem leiloar aquilo que eles têm, provavelmente acho que é essa condição de que, tipo, a confiabilidade da onde veio e que pode, né, coisas falsificadas eles não leiloam, porque senão a pessoa volta ao ciclo. Isso. Né, então o que é falsificado, né, ele acaba fazendo o quê? Ele tem que ser destruído, né? E esse destruído envolve daí fazer o quê? Tritura e joga no lixão, né? Daí então a ideia foi ter essa condição de fazer algo diferente, algo mais sustentável, e é transformar estes materiais, né, que foram apreendidos em outros materiais. Né? Então, ou seja, para que a gente tenha a sustentabilidade neste processo também. Né? Então, e existem vários projetos com a Receita, não só, né, do Cefet, mas o Cefet tem isso, que, por exemplo, coisa que é fato, né? Coisa de cigarro. Né? Não, a gente aqui não está fazendo isso, mas de cigarro. Eles vão lá, destrói e vira adubo. Né? Então, ou seja, a gente aqui, né, em Araxá, o meu projeto de extensão, que é a Magia da Solidariedade Sustentável, né, tá fazendo o quê? Pegou vários materiais, perfumes, bonés, cintos, camisetas, vestimentas, né, utensílios, né, assim, de vestuário, e a gente está transformando esses materiais em coisas que a associação, né, aqui em Araxá eu me associei com a Ser Mágico, Ser Mulher, da Miriam, e com isso a gente está fazendo o link do Cefet com as pessoas em vulnerabilidade, para que a gente consiga fazer essa transformação, que essa transformação é a que a gente chama de descaracterização. A descaracterização é tirar o atrativo comercial. Né? Tira o rótulo lá, essas coisas assim. Tira o rótulo, por exemplo, se tem uma marquinha, né? Se tem uma marca bordada, vai lá e tira o bordado, né? Às vezes isso estraga o local, né? Daí vai lá e costura uma outra marca. A marca, por exemplo, ela tem imposto a marca da associação, ou simplesmente uns strass, dependendo do que, porque vieram bolsas, né? Então a gente raspa a zona ali aonde tem a marca registrada,
Lógico que tem aquelas bolsas que tem aqueles logos meio estranhos, a gente não tem o que fazer, né? Mas, você tem uma ideia, vieram 100 quilos de cueca, né? Então, ou seja, mais de 1.000 cuecas, né? Que a gente está fazendo o quê? Se a gente... o grande problema que a gente vê, né? Como descaracterizar e ainda aproveitar que aquela mercadoria seja utilizada, né? Então, ou seja, a gente está fazendo isso. Então, eles pegaram a cueca, né? Que tem lá, vamos dizer, tem a palavra Nike lá, que é uma marca, não sei se eu posso falar, mas claro. Tá? E daí o que a gente faz? Em vez de... A gente já tentou pintar com várias formas e não conseguiu, porque ele é um elástico e não gruda as coisas. Exato. Daí a gente tá pegando elástico de outras e cola, em vez de colar em todo costurar, né? Costura só num nome. Por que só num nome? Porque daí descaracterizou. E que não tem nada, né? Não é atrativo. Ou seja, deixou de ser que a pessoa possa pegar aquilo ali e vender ali do lado. Né? Porque esse é o grande problema, que é um cuidado que nós temos que ter. Que não seja revendido. Que não seja revendido. Perfeito. Né? Revendido como marca. Como marca. Né? Porque a gente tem que descaracterizar. O que o Cefet faz? Né? A gente descaracteriza junto com o projeto. Mas esse caso não é produto falsificado. Falsificado é destruído. Ou esse é o falsificado? Pode ser o falsificado. Isso entra vamos dizer assim, que é uma coisa que não faça mal para a pessoa, né? Por ser falsificado. Né? Entendi. E daí, ou seja, uma cueca que não foi feita pela Nike. Mas tem a marca da Nike. Mas continua sendo uma cueca. Uma cueca boa que pode ser utilizada. Isso. Então, ou seja, se a gente destrói o destruir, a gente pensou, não, tá, vamos tirar o principal, que é o elástico. Aí vira enchimento de almofada. Também pode ser. Pronto. Também é uma coisa que pode ser. Tá? Então, a gente está vendo quais são as melhores possibilidades. Eu vi que dos perfumes vocês tiram também, por exemplo, assim, do frasco que tá lá, que veio para vocês, né? E colocam em pequenos outros frascos para poder chegar também até a mais pessoas, né? Eu vi que esse trabalho que vocês fazem dos perfumes também, que vocês pegam, né? Esse seria tirar ali da marca que estava sendo comercializada para poder fazer essa doação. Isso, porque também não só a marca escrita, né? Tem o formato do frasco. Isso. Né? Então o formato do frasco também pode denunciar qual é aquele perfume, né? Fabricante, né? Então isso faz com que a gente tenha que tirar ele, né? Isso também diminui, né? Isso daí a gente tinha pensado em fazer, por exemplo, essência de vela, essência aromatizante, né? Coisas assim a gente tinha pensado. Só que nem sempre funciona em função do álcool que tem, da essência, né? Quando vê, não dá a liga aonde a gente gostaria, com um sabonete, coisa assim, né? Então, ou seja, isso a gente estava tentando a fazer, né? E daí surgiu essa ideia, de repente, de reduzir, né? Até propiciar outras pessoas, né? Lógico que a gente tem um teste ali para ver se não agride ninguém, né? Coisa assim, mas tem... Porque nem tudo é falsificado. Só que eu não tenho como falar, isso é falsificado. Eu só te digo uma coisa, se é falsificado, o cara perdeu investiu bastante, porque só para fazer o molde do vidro não é tranquilo, não é barato. Só imagina tu fazer vários. Então, ou seja, muita coisa, por exemplo, a gente via até que já estava até com preços, provavelmente entrou na receita, por exemplo, alguém importou da França, dos Estados Unidos, trouxe na mala um monte de perfume, né? E esses perfumes, eles chegaram aqui, paga imposto, né? Só que tu paga imposto por uma quantidade. Tu não pode trazer para revender, né? Tipo assim, acho que, sei lá, quantos perfumes tu pode trazer, deve ser uns 3, né? No máximo 5, sei lá. Daí o cara chega lá com 15, né? E daí, então, ou seja, esses são apreendidos. E esses, grande chance de ser verdadeiro, né? Então, ou seja, e essa também utiliza.
Ô Paulo, eu queria pedir licença aqui, abrir um parêntese, porque né, Araxá, cidade pequena, né? Eu queria que você se apresentasse. Muita gente deve estar se perguntando agora, quem é o Paulo? Filho de quem é o Paulo, né? Cadê a camiseta? Você podia se apresentar, de onde você vem, o seu trabalho, além desse trabalho da extensão da Cefet. Tranquilo. Não, eu sou o Paulo Soave, eu sou professor de Física aqui em Araxá, no Cefet MG. Né? Sou de Porto Alegre, né? Vivi a vida inteira lá, fiz a minha licenciatura em Física lá, fiz o meu doutorado, né, em microeletrônica lá. E depois, né, passei no concurso do Cefet e em 2014 vim para Araxá, né, eu e minha família. Por opção sua? Sim. Né, eu fiz o concurso para cá, até minha esposa de Uberlândia, então a gente veio para cá, que é perto de uma família. Né? Eu fiquei longe da minha família, mas pelo menos a gente ficou perto de uma família, né, de alguma. Da mulher e as filhas. Eu vou contar quem que é a mulher dele, pode? Pode, Paulo? Ela é nossa parceira aqui, né, doutora Karina Prado, que é advogada e inclusive hoje tem participação com a gente aqui, Paulo, no nosso quadro Meu, o Seu, o Nosso Direito. E ela está sempre participando com a gente aqui, trazendo informações, né? Muitas informações. Então, realmente, a sua família é muito bonita, viu? Obrigado. A gente pode acompanhar um pouquinho, né, Eduardo? Exatamente. Só que a pergunta que não pode faltar para quem vem de Porto Alegre é colorado ou tricolor? Eu não sou muito de futebol. Mas essa é sempre a pergunta que vem. Né? Ô Paulo, mas interessante você falar desse projeto. O que me chamou a atenção é por que o curso de Física, né, ter abraçado essa extensão e como que vocês chegaram a essa parceria com a Receita Federal? Porque você disse que são 3 frentes, né, dentro do Cefet e tem que ter essa extensão. Mas, assim, o que chamou mais a atenção de vocês para abraçar ou criar esse projeto junto com a Receita Federal? Então, a Receita Federal, ela abriu para várias instituições, né, assim, e o Cefet fez uma parceria, né, o Cefet Minas fez a parceria com a Receita Federal Minas, né, porque a Receita falou assim, eu preciso dar fim nisso. E daí o Cefet abriu, vamos tentar ver se os nossos professores resolvem com isso, né, nossa equipe, né, nossos técnicos aqui. E daí com isso eles abriram um edital falando as coisas que tinham, um edital interno do Cefet de extensão, falando, tem isso para descaracterizar, né? E daí cada um que se interessou em fazer o projeto, né, pôde bolar um projeto. Então, ou seja, quando veio o edital, eu achei interessante. Nesse caso, a física, a história, qualquer área poderia ser, porque a gente não está utilizando nenhum espaço, basicamente assim, né? Eu até utilizo o laboratório de física para guardar as coisas, porque é um espaço que eu tenho controle, né? E eu tive que botar cadeado, coisa assim, né? Porque o pessoal fica com receio, porque veio um valor muito grande para nós, né? E com isso, a gente pode fazer isso, né? Então, a extensão universitária envolve nós termos esse contato do mundo acadêmico com a comunidade da cidade. Então, ou seja, é estimulado isso, né? E a gente, com essa condição, a gente monta esses projetos e assim por diante. Mas poderia ser qualquer professor, né? Certo. Doutor Paulo Soave, professor de Física do Cefet Araxá, participando com a gente, falando desse trabalho muito bacana da instituição. A gente volta daqui a pouquinho, agora 8 horas em ponto. Repita. 8 horas em Araxá, o Jornal da Manhã faz um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho. Você está ouvindo pela Jovem Pan Araxá. Jornal Jovem Pan Araxá 93,5. Estamos de volta com o Jornal da Manhã aqui na Jovem Pan, agora 8h02. Repita. 8 horas e 2 minutos. Estamos hoje conversando com o Dr. Paulo Soave, professor de Física do Cefet Araxá, que está trazendo o projeto de extensão em prol das mulheres em situação de vulnerabilidade.
Esse trabalho, esse projeto é exclusivo para Araxá ou em todas as instituições do Cefet? Não, todas as unidades podem ter o projeto, né? O projeto foi um projeto de todo o Cefet MG, nós temos 9 unidades, né? Então, ou seja, cada professor pôde fazer esse projeto. Eu fiz com esse cunho, né, vamos dizer assim, de pegar esses materiais e ajudar as mulheres em situação de vulnerabilidade, né? Mas, por exemplo, aqui em Araxá também tem um outro colega meu, mas em outras unidades também tem, que pegaram aquela, sabe, caixinha GatoNet, aquelas TV Box, né? Que isso é apreendido, é uma coisa que não pode, ilegal. Né? É ilegal, e foram apreendidas, e daí o que fazem? Eles pegam essa caixinha, entram no sistema dela, zeram o sistema dela, só que aquilo ali é um mini computador. Então, alguns lugares estão fazendo o quê? Faz isso, põe o sistema operacional, tipo um Linux da vida, que não precisa pagar, né? E põe o sistema operacional, põe as coisas lá, e daí é só botar um monitor, um teclado e um mouse, virou um computador. E daí tem alguns lugares que estão montando, né, para escolas, associações, estão montando uma zona de computadores com essas caixinhas, né? Então, e são, por exemplo, o Cefet inteiro, eu acho que recebeu milhares dessas caixinhas para fazer isso. Que bacana isso. Nossa, muito, né? E do trabalho do Cefet, você disse que são 9 unidades, né? Vocês conversam entre si, trocam também ali experiências do que está dando certo aqui com outras unidades? Como que funciona esse contato de vocês? A gente tem, de vez em quando, a gente tem eventualmente reuniões, né? Por exemplo, reunião da extensão, a gente tem coisas assim que daí a gente pode trocar informações, coisas assim, né? Até porque nós somos 9 unidades ao longo do estado. Então o contato tão próximo assim, eventualmente a gente conhece um ou outro, né? Mas a gente não tem um contato tão grande, porque é aqui, Leopoldina, Curvelo, né? Varginha, né? Então, ou seja, são bem espalhados ao longo do estado. E então, mas a gente tem muitas reuniões ao longo que a gente vai sabendo. E a gente também, quando a gente começa a se interessar pelo assunto, a gente começa a ver, quando a gente submete, por exemplo, um projeto de extensão, automaticamente a gente vai lá e vai ver se o nosso foi aprovado, onde é que foi aprovado, né? Quando pedem verba, né? Se ganhou ou não, a gente vai vendo quais são os outros que também estão pedindo, quais são as equipes, coisas assim, aonde foi. Então isso a gente tem essa vivência, né? Essa visualização do que está sendo feito em todo o Cefet. A Receita Federal sempre teve esse tipo de trabalho para que, de certa forma, esses produtos utilizáveis, embora ilegais, sejam reaproveitados para quem precisa. Isso é uma coisa que está nascendo agora com o Cefet. Como pulverizar isso no Brasil, como difundir isso para todos? Com o Cefet, pelo que eu sei, é primeiro envolvimento, né? Assim, tipo, que teve grande. Eu acho que já teve um outro envolvimento inicial com a parte dessas TV Box, que eles estavam com muitas, e daí tiveram pontual com o campus, eu acho que de Varginha. E daí eles fizeram, daí o que eles fizeram? Daí eles abriram, deu certo, daí eles abriram para mais conteúdos, né? Inclusive para esvaziar os galpões deles, né? Há um tempo atrás até o da Receita de São Paulo, acho que pegou fogo acho que 2 meses atrás, e perde tudo, né? Porque nem sabe o que tinha lá dentro, assim, no sentido de... lógico que eles têm catalogado, né? É tudo bem... especificado, né? Porque são muitos materiais, né, Paulo? E interessante você falar, até a gente estava conversando, eu achava que a extensão era para os estudantes também, mas não, né? O projeto de extensão é uma ponte do Cefet, por exemplo, com esses projetos sociais, que é o que você citou, né? Mas o aluno, ele pode participar dessa parte social da instituição? Como que é essa lida ali com o aluno também e o Cefet quando se fala no social? Então, cada projeto, né, a gente elabora e estabelece algumas coisas. Tem projetos que a gente vai e pega, nós pegamos vários alunos, e para ele ser projeto, até para que ele receba um certificado de que ele executou a extensão, ele tem que fazer coisas.
né, a agir, né, seja dar um curso de alguma coisa, né, em algum lugar, né, ou fazer essas coisas. Neste projeto, como a ideia era envolver a instituição e envolver as mulheres de vulnerabilidade, porque a ideia está sendo a gente passar as mercadorias para a associação. A associação coleta, né, as mulheres de vulnerabilidade, realizam essa mudança, essa descaracterização, né, e ela, daí, ou seja, já está dando também uma, vamos dizer assim, entre aspas, profissionalização para algumas delas, né, e depois com isso vende em prol da associação, porque daí assim a gente pode, ela está se regendo, né? O Cefet neste projeto está fazendo essa condição, né? Tem outros projetos que a gente faz, por exemplo, a gente faz cursos, a gente faz outras atividades que aí tem mais envolvimento dos alunos, mais envolvimento dos professores, coisas assim. Então, ou seja, depende o projeto. O projeto ele é moldado conforme a necessidade. Eu vislumbrei, né, não pegar os alunos para fazer essa descaracterização, né, e sim pegar uma associação que daí talvez desse uma função social melhor. Tanto que o nome, né, a magia da solidariedade sustentável, né, ou seja, a ideia tem essa condição. Mas nada impede de ter mais alunos. Professor, e no dia a dia, como funciona esse projeto? É periódico? De tempo em tempo a Receita vai ter um lote ali para poder disponibilizar para o projeto? Como que funciona? Então, esse projeto veio por um edital, que é de 1 ano, foi de agosto do ano passado, vai até junho, julho desse ano, né? Então, ou seja, a gente tem esse tempo, tá? Que é um projeto fechado, tá? Quando a gente fez o projeto, infelizmente a gente não tinha uma data assim, vai vir periodicamente, vai vir tudo de uma vez, e nem se vai vir mais ou se não vai vir mais, porque isso depende da apreensão, né? Então, ou seja, a gente não tem essa resposta para dar. Mas o que aconteceu? A gente começou em 1º de agosto, né, o projeto, a gente submeteu, lógico que antes, foi aprovado, não sei o que, mas ele começou 1º de agosto. Daí a gente foi montou a equipe, começou a ver o que a gente ia fazer, como a gente não sabia ainda o que ia receber, né? Daí de repente recebemos, vem buscar, tá aqui, separado, né? Daí eu peguei o carro do Cefet, fui lá em BH, enchi a caminhonete, né? E voltei, né? Aí que eu fui lá, eu vi que tinha daí os perfumes, tinham roupas, né? Tinha um mar de cueca, né? Tinha bolsas, né? Então, ou seja, são coisas assim que tinham, que daí eu não sabia. Tanto que até lá mesmo eu tinha tudo muito em caixas eu fui empacotando tudo numa só, porque senão não tinha como trazer, né? Então, ou seja, e daí depois não teve mais, né? Eu perguntei, vai ter mais, não sei o que, eles falaram, tem que ver, tem que refazer o projeto, não sei o que. Então a gente está no momento agora vendo, né, para ver se refaz ou não o projeto, ou se faz de outro molde, algo assim. Porque uma das coisas que a gente também tem, acho que agora eu vou envolver mais alunos, né, porque os alunos da graduação, de todas as graduações, hoje tem que ter 10% da carga horária deles em extensão. Então, e todos os alunos, né, de todas as universidades precisam ter 10% de extensão, né? E de extensão não é eles irem lá e assistir uma palestra, né? Na verdade, eles têm que organizar as palestras, ou eles têm que dar as palestras, coisas assim, né? Então, ou seja, eles têm que estar atuando exatamente para que os nossos alunos tenham convívio, tenham essa vivência fora da universidade, ou seja, fora daquele meio acadêmico. Eles vão ter que interagir com pessoas, interagir com entidades, né? Porque pode ser com empresas, podem ser com outras coisas. Então, ou seja, a gente propicia uma vivência completa para eles. E daí, então, ou seja, talvez a gente vai ter que, eu vou envolver, se eu reeditar esse projeto,
envolver mais alunos, coisas assim, para que eles também interajam com essa condição, fazer. Inclusive a gente está bolando, né, a gente está pensando em desenvolver, né, em função da descaracterização, lá no Cefet, uma feirinha, né, que a gente, talvez agora em abril, né, que a gente vai envolver também, não só essas mercadorias, mas talvez outras mulheres empreendedoras ou grupos, né, que também estão auxiliando, que fazem essas vendas. De repente a gente vai estar fazendo uma atividade lá no Cefet, né? Então, ou seja, a gente está até passando um pouquinho da ideia do projeto em si, que era só descaracterização, né? E a gente está indo para abrindo outras frentes, né? Dando espaço, né? Porque a ideia do Cefet também é essa, né? É ser conhecido, né? Aqui na unidade, que a gente é muito em Araxá, a gente é bem conhecido como uma escola técnica, e a gente tem 3 cursos de graduação, né? Automação industrial, engenharia de minas e engenharia de automação industrial, engenharia de minas e engenharia civil, né? Então, ou seja, a gente muitas vezes as pessoas saem daqui e não ficam na cidade com esses cursos. A gente até escuta, Araxá precisa de uma universidade federal. Tem. Cefet, né? Exato, e tem. Às vezes é falta de conhecimento, né, Paulo, também, das pessoas para falarem isso, né? Às vezes não sabe o que oferece os cursos, né? Não conhece o trabalho da unidade, e que bom que você está aqui divulgando. A gente vai ainda conversar mais um pouquinho. Tranquilo. Só um recadinho para os nossos ouvintes. A gente falou de... E a gente segue o nosso bate-papo aqui no Jornal da Manhã com o professor Dr. Paulo Soave, e a pergunta é justamente essa: o que leva um professor, doutor em física, concursado ali com seu trabalho estável no Cefet, né? Até é uma atitude muito louvável, mas o que leva a fazer esse tipo de trabalho, a participar de maneira tão ativa nesse projeto? Bom, dentro das nossas, como falaste, né? Eu sou concursado. Dentro do meu concurso, não é só dar aula, né? Dentro do concurso de todas as universidades, nós somos avaliados em várias coisas, né? A parte de ensino, que é a parte de dar aula, fazer pesquisa, né? Seja pesquisa de ensino ou pesquisas mais brutas, básicas, né? E fazer projetos de extensão. Faz parte do nosso cargo, né? A gente fazer essas coisas. Lógico que o fazer envolve, né? Tem professores que não fazem pesquisa nem extensão? Tem, né? Mas faz parte do nosso cargo a gente desenvolver isso. E é isso que é importante, né? A gente ter pessoas nas instituições que propiciem esse convívio com outras, né? com a comunidade, para trazer a comunidade. Porque a gente quer que a comunidade esteja com o Cefet, ajude o Cefet e o Cefet ajude a comunidade como um todo, né? Nós queremos isso, né? Então, seja a comunidade do Cefet busca isso, e busca isso através de projetos de extensão. Então temos vários professores no Cefet Araxá e em outras unidades também que desenvolvem projetos de extensão. Faz parte da nossa vamos dizer assim, carreira, né, fazer isso. Logicamente, como eu falei, a escolha do projeto, que nem em Araxá, só eu e um outro colega que fizemos o projeto com a Receita Federal. Ele fez só de TV Box, né? E são os alunos que estão fazendo a transformação, e depois vai ser a doação das caixinhas. Eu envolvi uma entidade, né, que daí vai estar fazendo também essa condição. Então, ou seja, cada um escolhe, né, a sua equipe, né, que daí eu também tenho outros professores comigo, né? Eu tenho a professora Érica, tem a bolsista Jennifer, né? E a gente tinha um colega nosso que infelizmente faleceu no meio do projeto, né? Que é o Edson, né? Então, ou seja, a gente monta uma equipe e aí vai desenvolvendo essa condição, né? E vai tentando dar condições e vendo o que é, mas tem que partir de alguém, né? É lógico, e tá certo. E falando um pouquinho do ensino hoje, né? Você que é professor, a gente veio, e você falou que está há 10 anos já, né, no Cefet.
Mudou muita coisa de lá para cá na educação, nos alunos? Porque quando se fala em física, eu sempre tive medo de física, Eduardo. O que é isso? Isso, pois é. Cálculo, contas, fórmulas, eu sempre tive um pouco mais de dificuldade. E a gente vê que tem pessoas que têm mais facilidade. Mas o perfil do estudante de 10 anos atrás é muito diferente do perfil do estudante de hoje. Você consegue fazer essa mensuração? Sim, categoricamente. Infelizmente, a gente tem um declínio muito grande, né, da valorização da educação e, consequentemente, isso não está trazendo, as pessoas não estão motivadas para isso, tudo ficou, vamos dizer assim, com isso, entre aspas, mais fácil. E daí, as pessoas não estão nesse desenvolvimento, ou seja, está muito difícil mesmo, os alunos estão decrescendo, mas isso é uma coisa, não é pontual de Araxá. Isso eu falo que é nacional, porque a gente vê isso falando com pessoas de todos os lugares, né? A gente ainda tem muita pesquisa e ensino para identificar isso. E a pandemia foi, assim, tipo, quase o tiro, né? A gente tem um declínio, por exemplo, para ter um dado, desde 2016, a gente teve um pico entre 2014 e 2016 de inscrições no Enem, que vamos dizer assim, vamos falar agora a partir de universidades de curso superior. Tivemos inscrições no Enem, um pico, 14, 15. Depois disso, uma ribanceira abaixo. Estamos a 1/3 do que tivemos de inscritos no Enem. Só que esses inscritos no Enem é proporcional aos que entram. Né? Então, infelizmente, hoje, na unidade de Araxá e em muitas universidades, está sobrando vaga de curso superior gratuito, qualidade. Sobrando vaga. Então, ou seja, é isso que a gente está tentando. As pessoas estão... e esse declínio veio, né? Eu estou aqui desde 2014, eu peguei exatamente esse declínio. E a pandemia foi aquele tiro para detonar. Por quê? Foi 2 anos, né? Dependendo do lugar, dependendo da instituição, de aula online. E mostrou que não serve. Não serve. Não serve. Estamos preparados ainda, né? E interessante você falar da pandemia. O mundo não está. Não está. No dia 18, agora de março, fez-se 4 anos, né? Que tudo parou. E eu vi alguns relatos das pessoas contando, né? O quanto teve essa mudança na vida esses 4 anos para cá, e justamente uma delas falam dessa questão da educação, né? O quanto, de alguma forma, estimulou, a gente vê muito crescer a parte da internet, inteligência artificial ganhando cada vez mais força, mais pesquisa, mas a gente vê esse declínio na aprendizagem, essa defasagem, né, das pessoas buscarem também mais essa qualificação. É que uma das coisas que eu falo assim pro pessoal a educação, ela tem que ser ativa. Nós temos que buscar. A gente sentar na frente de uma tela e receber, não funciona. A gente tem que estar ativo. Funciona se eu receber e conversar contigo. Aí eu estou aprendendo. Mas eu sozinho na minha casa lá, só recebendo, né? Ou embaixo da coberta, que nem muitos estavam embaixo da coberta, não sei o quê, fazendo o que estão em aula. Não dá realmente. Professor Paulo Soave, do Cefet, aqui na cidade de Araxá, professor de física, com esse projeto muito bacana de extensão lá na universidade em prol das mulheres em vulnerabilidade. Parabéns pelo magnífico trabalho. Muito obrigado pela presença com a gente aqui no Jornal da Manhã. Muito obrigado e obrigado por esse espaço aqui de vocês. Agradecendo ao nosso Decinho Bala na técnica mais técnica, Sila Silva comigo aqui na bancada, e a você ouvinte, a você internauta, obrigado pelo carinho, pela audiência, pela participação. A gente volta amanhã a partir das 7h30. Um forte abraço a todos e até lá. Um abraço e até amanhã.